Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, alunos de Direito Empresarial 1. Vamos terminar então esse conteúdo a respeito de sociedade, né? Estamos no nosso terceiro vídeo e vamos agora falar um pouco da sociedade personificada, suas classificações, né, e suas formas, beleza? Então, um vídeo bem rápido, bem breve, para a gente encerrar o nosso conteúdo e assim a gente passar para o nosso próximo assunto, que vai ser a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Então, vamos lá. O que acontece? A gente está justamente na sociedade personificada. Professor, e o que é uma sociedade personificada? Gente, aprendemos. Se a sociedade não personificada é aquela que não possui personalidade jurídica, a sociedade personificada é a que possui personalidade jurídica. Professor, ela vai possuir personalidade jurídica por quê? Ela vai possuir personalidade jurídica porque a gente já aprendeu. Ela vai simplesmente levar aquele seu ato constitutivo, ela vai levar o ato constitutivo dela, né, para registro. Ela pegou o ato constitutivo e levou ele para efeito de registro, não é isso? Então, pegou o estatuto social, pegou o contrato social e levou ele para efeito de registro. Então, professor, a partir do momento que ela registrou o seu ato constitutivo, ela passa a ter personalidade. Ela passa a ter personalidade. Só que acontece? Quanto ao objeto, que é justamente aquilo que a sociedade empresária ela vai explorar, ela se subdivide, a sociedade personificada, em duas espécies. Em sociedade empresária, ela vai se subdividir em sociedade empresária e sociedade simples. Ela se subdivide em sociedade empresária e sociedade simples. Essa classificação ela é fácil de aprender. Por quê? Porque ela basicamente vai dizer que serão empresárias aquelas sociedades que praticam atividade de empresa, conforme o 966, e as simples aquelas que não praticam. Então, olha o que vai dizer o artigo 982 do Código Civil de 2002. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário. O exercício de atividade própria de empresário. Então perceba, a partir do momento que essa sociedade ela pratica uma atividade conforme o artigo 966 do Código Civil de 2002, ela então vai ser considerada e classificada como uma sociedade empresária. Então a sociedade ela vai ter personalidade jurídica? Vai ter personalidade jurídica. Por quê? Porque a gente registrou os atos constitutivos dela. E ela vai ser empresária? Vai sim. Por quê? Porque ela exerce empresa. Ela exerce empresa conforme o 966. Beleza? Tranquilo? Então, veja, incide aqui a teoria dos atos de empresa, que é justamente aquele conceito de empresa que eu venho falando para vocês desde o início do semestre, para vocês aprenderem lá no 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Tranquilo? E a sociedade simples, professor? Olha aqui o 982 de novo, salvo as exceções expressas, empresária, a sociedade tem um objeto, atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. E simples as demais. Então, professor, se por acaso a minha sociedade ela exerce uma atividade empresária, conforme o 966, ou seja, se por acaso a minha sociedade ela exerce uma atividade de maneira profissional, essa atividade ela é econômica,
ela é organizada. Opa, só um minuto. Ela é organizada e ela serve para produzir ou circular bens ou serviços, veja então que estamos diante de uma sociedade empresária. Mas, professor, se a minha sociedade ela exerce uma atividade classificada como não empresária, se por acaso então ela exerce uma atividade intelectual, e se por acaso, então, a minha sociedade ela está exercendo uma atividade intelectual. E aí, professor, se por acaso ela está exercendo uma atividade, vamos lá lembrar, científica, se ela está exercendo uma atividade artística, se ela está exercendo uma atividade literária, professor, então não será sociedade empresária? Não. Se por acaso sua sociedade ela está exercendo uma atividade intelectual, se ela está exercendo uma atividade intelectual, a sua sociedade ela será simples. Então, professor, só vai ser sociedade simples aquelas sociedades que exercem atividade não classificada como empresária. Então, amanhã, quando você se formar, passar na OAB, que você abrir então o seu escritório de advocacia, que você abrir então seu escritório para exercer a advocacia, aquele seu escritório vai ser taxado como? Como uma sociedade simples. Vai ser taxada como uma sociedade simples. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Show de bola. Então veja, sociedade empresária exerce atividade sujeita a empresário, né, a registro, típica de empresário. Sociedade simples vai ser justamente aquelas sociedades que vão exercer uma atividade não empresária, uma atividade intelectual, conforme lá o nosso artigo 966, parágrafo único. Parágrafo único do Código Civil de 2002. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola. Quanto à forma, e aqui eu peço muita atenção ao aluno, certo? A sociedade, ela se divide em várias espécies societárias, certo? Quanto à forma, a sociedade, ela se divide em várias espécies societárias. O que acontece, gente? O que ocorre? Quando o professor está falando com vocês a respeito de forma, quando o professor está falando com vocês a respeito de forma, é justamente a espécie de regramento jurídico, é a espécie de regramento jurídico que a nossa sociedade ela vai adotar, tá? Então, a sociedade personificada, ela pode adotar qualquer uma dessas espécies societárias no que toca à forma. Então, a forma no que está se referindo ao seu regramento jurídico. Então, a nossa sociedade, ela pode ser uma sociedade em nome coletivo, ela pode ser uma sociedade em comandita simples, ela pode ser uma sociedade em comandita por ações, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma sociedade limitada ou ela pode ser uma cooperativa. Cada uma dessa espécie societária, ela tem um regramento jurídico próprio.
cada uma dessas espécies societárias, elas vão possuir um regramento jurídico próprio, beleza? E a gente vai aprender ao longo das aulas. A sociedade em nome coletivo tem o seu regramento jurídico, comandita simples tem o seu regramento jurídico, a comandita por ações tem seu regramento jurídico, a sociedade anônima tem seu regramento jurídico, a sociedade limitada tem seu regramento jurídico, a cooperativa ela vai ter o seu regramento jurídico. Então, para identificar e classificar essas sociedades quanto à forma, eu justamente estou analisando que espécie de regramento jurídico essas sociedades elas vão adotar. Só que vamos para algumas especificidades que o Código Civil diz. Olha o que vai dizer o artigo 983 do Código Civil. A sociedade empresária, então, aquela sociedade que exerce empresa conforme o 966, ela tem por obrigação, ela tem por dever constituir segundo dos tipos regulados do 1039 ao 1092. Professor, que tipos regulados são esses? São justamente esses tipos aqui, tá? Do 1039 até o último artigo, a gente vai encontrar a regulamentação dessas espécies de sociedade, beleza? Então, continuando. Veja que a sociedade empresária ela deve se constituir segundo uma daquelas espécies, do 1039 ao 1092. Vou mudar de cor aqui. Só que a sociedade simples, ou seja, aquela que não exerce atividade típica de empresa, ou seja, exerce uma atividade científica, artística, literária, uma atividade intelectual, ela pode. Ela já não tem mais o dever de escolher um desses tipos. Então, veja, a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos. E se ela não quiser adotar nenhum daqueles tipos, e não fazendo, certo? Subordina-se às normas que lhe são próprias. Então, se ela não quiser adotar nenhum daqueles tipos societários, ela vai ter uma regrinha própria só para ela, tá? Por quê, professor? Porque ela precisa ter dentro do ordenamento jurídico um regramento, né? Então, o que o artigo 983 está dizendo? Que a sociedade empresária, ela obrigatoriamente precisa adotar um desses tipos. A sociedade empresária, ela precisa obrigatoriamente adotar um desses tipos. E a sociedade simples, ela pode escolher um desses tipos. Beleza? Só que olha, por fim, o que diz o parágrafo único do artigo 982. Independentemente de seu objeto, eu vou considerar empresária as sociedades por ações e simples a cooperativa. Tá? Então, professor, eu tenho uma pequena tabela, onde nessa pequena tabela eu consigo diferenciar como as sociedades empresárias e simples podem adotar sua forma. Vamos lá. A sociedade empresária, ela pode ter forma de sociedade em nome coletivo, de sociedade em comandita simples, de sociedade limitada, de sociedade em comandita por ações e de sociedade anônima. Só que veja, para o artigo 982, parágrafo único, a sociedade em comandita por ações e a sociedade anônima,
só pode ser empresária. Só pode ser empresária. SA, só empresária. Só empresária. Olha aqui o finalzinho. 982. Considera-se empresária a sociedade por ações. E a sociedade por ações é um gênero da qual se subdivide essas duas espécies, comandita por ações e anônima. Professor, e a sociedade simples? A sociedade simples, ela pode ser em nome coletivo, também pode ser em comandita simples, ela pode ser uma limitada, ela pode ser cooperativa. Ou ela pode adotar as normas que lhe são próprias, que a gente chama de sociedade simples pura. Sociedade simples pura. Veja que no caso da cooperativa, independentemente do objeto dela, ela só pode ser simples. Ela só pode ser simples. E a sociedade simples pura é o regramento próprio. É o regramento próprio das sociedades simples. É o regramento próprio das sociedades simples. Beleza? Tranquilo até aqui? Professor, eu não entendi. Está muito complicado. Tem muita subdivisão. Vamos aqui analisar? Vamos com calma. A gente aprendeu, está falando sobre sociedades. A sociedade, a gente já aprendeu na primeira aula, ela é uma espécie de pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma espécie de pessoa jurídica de direito privado. Vai se diferenciar um pouco das outras demais, por quê? Porque ela explora seu objeto social com finalidade lucrativa. Ela tem finalidade lucrativa, ela quer dinheiro, né? Ela quer angariar lucro. A sociedade, ela então se subdivide em duas espécies. Nós temos a sociedade não personificada e a sociedade personificada. Professor, por que é não personificada? Ora, o nome não tem personalidade jurídica. E a sociedade personificada? Tem personalidade jurídica. Por quê? Porque essa daqui levou para efeito de registro os seus atos constitutivos. É somente o registro que causa nas sociedades a personificação. A sociedade não personificada, por entanto, se subdivide em duas espécies também. Eu tenho a sociedade em comum. E a sociedade ela só é incomum por quê? Porque justamente é uma sociedade que não teve registro. É uma sociedade que não teve registro. Professor, a partir do momento que eu faço o registro da sociedade em comum, o que acontece com ela? Ela sai de espécie de sociedade não personificada e ela passa a ser uma sociedade não personificada. Por quê? Porque ela só é uma sociedade comum, porque não fizeram o registro dela. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá, vamos continuar. E além da sociedade em comum, eu tenho a sociedade em conta de
participação. Essa daqui é a que tem as duas espécies de sócio, né? Sócio oculto e o sócio ostensivo. E essa daqui, independente de registro ou não, ela sempre será uma sociedade não personificada, desculpa. Ela sempre será uma sociedade não personificada. A gente aprendeu. Se eu levar ela para efeito de registro, ela não ganha personificação. Já a nossa sociedade personificada, que tem personalidade jurídica, que tem registro, ela se subdivide em duas espécies também de sociedade. Eu tenho a sociedade empresária e eu tenho a sociedade simples. Professor, por que a sociedade ela é empresária? Porque ela pratica empresa. Porque ela pratica empresa. Ela exerce uma atividade econômica organizada, habitual, para distribuição ou produção de bens ou de serviços. Conforme o que, professor? Conforme o artigo 966 do Código Civil. Professor, e a sociedade simples? Opa, essa daqui não. Ela é considerada simples porque ela não pratica empresa. Porque ela não pratica empresa. Ela pratica uma atividade intelectual, seja ela científica, seja ela artística, seja ela o quê? Literária. Tá? Conforme o 966, parágrafo único. Vimos isso, beleza? A gente viu isso. Só que essas duas espécies de sociedade, elas precisam adotar formas. Por quê? Porque elas vão acabar tendo um regramento jurídico. Então, a sociedade empresária, conforme o Código Civil, ela deve adotar um desses tipos. Ela está obrigada por lei a adotar um desses tipos. Que tipos? A sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações. E no caso das sociedades por ações, no caso a anônima e a comandita por ações, elas só podem ser empresárias. Já no que toca às sociedades simples, ela não tem mais o dever, ela tem uma faculdade. Ela pode adotar um desses tipos. Ela pode, então, ser uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade em comandita simples, uma sociedade limitada ou uma cooperativa. E se ela não quiser adotar nenhum desses tipos, ela obrigatoriamente, então, será uma sociedade simples pura. Professor, eu continuo ainda sem entender. Vamos lá, vamos ver se você consegue entender agora. Eu vou fazer aqui um aparato, é um pouco esdrúxulo, mas vamos lá. Pense comigo que a sociedade, ela é uma pessoa, tá? Pense comigo que a sociedade, ela é uma pessoa. E dessa pessoa, nós temos duas espécies, a sociedade empresária e a espécie sociedade simples. Vamos tentar dividir ela em dois gêneros, para você compreender. A sociedade empresária, ela é mulher. Nossa, que desenho lindo, professor. Estou me esforçando, tá? Digamos, então, que todas as mulheres nascem sociedade empresária e que todos os homens nascem sociedade simples. A mulher, ela tem por dever adotar um desses tipos de roupa. Ela pode usar a roupa da sociedade em nome coletivo, ela pode usar, ela deve adotar
a roupa da sociedade comandita simples, ela deve adotar a roupa da sociedade limitada, e olha que interessante, essas duas espécies de roupa, a sociedade anônima e a sociedade incomandita por ações, são roupas que só cabem na mulher, só elas podem usar. Essas roupas não cabem no homem, que é uma sociedade simples. Então, professor, o que que a lei fez? A lei diz que essas mulheres, elas devem, então, ó, veja, essa mulher, sociedade empresária é uma mulher, ela deve adotar uma dessas roupinhas. E por que que ela vai adotar? Porque eu sei que espécie de tratamento jurídico eu irei dar, dependendo de que roupa ela está vestindo. Então, se ela está com a roupinha da sociedade em nome coletivo, eu já sei que espécie normativa eu tenho que tratar com a mulher. Por quê? Porque se ela está vestindo essa roupa, eu sei que o regramento jurídico dela está de um artigo tal até tal do Código Civil. Ah, mas ela está vestindo, professor, a roupa da sociedade limitada. Beleza, sem problema nenhum. Então, ela pode justamente usar essa roupa e eu sei que o tratamento jurídico dela já não vai ser mais o mesmo do nome coletivo. Por quê? Porque ela hoje está vestindo uma roupa e quer ser tratada de outra maneira. E se ela, por acaso, vestir essas duas espécies também, que só cabem nela, eu sei, então, que espécie de tratamento normativo eu irei dar. Beleza? Então, associe essas formas a uma roupa que a sociedade ela vai vestir, tá? Associe a uma roupa que essa sociedade ela vai vestir. Já no caso da sociedade simples, eu tenho apenas um único porém. Na verdade, são dois. Primeiro, qual é? É que não há mais obrigatoriedade, como lá no caso da sociedade empresária. Ela tem apenas a faculdade de adotar uma dessas roupas. Ela pode. Então, ela pode vestir a roupa do nome coletivo, que é a mesma roupa que cabe na empresária. Ela pode, ou ele pode, vestir a roupa em sociedade comandita simples, que é a mesma roupa que cabe também na empresária. E ele pode adotar a roupinha da sociedade limitada, que também é a mesma espécie de roupa que cabe na sociedade empresária. Então, se a sociedade simples vestir a roupa da sociedade em nome coletivo, eu sei que tratamento jurídico dispensar ela. Por quê? Porque ela está com o nome coletivo, e eu sei que o nome coletivo está previsto, por exemplo, no artigo 1082 a 1088, 1090 do Código Civil. Então, eu vou pegar lá esses artigos, eu vou lá dar uma olhada no 1082 até o 1090 e vou ver qual é o regramento jurídico que eu vou adotar essa espécie societária. Por quê? Porque ele está vestindo a roupa da sociedade, nome coletivo. Só que do mesmo jeito que a sociedade empresária, a sociedade simples, ela tem uma roupa que só cabe nela. Qual é? É a da cooperativa. A cooperativa, ela não cabe na sociedade empresária. É uma roupa que só cabe na sociedade simples. Só pode ser adotada, então, né, pelos homens, aqui nesse caso. E professor, e no caso da sociedade simples pura? Ah, que é a segunda peculiaridade. No caso aqui, a sociedade simples pura é no caso da sociedade simples, ela quiser andar nua. Ou seja, ela não quis a roupinha do nome coletivo, ela não quis a roupinha da comandita simples, ela não quis a roupinha da sociedade limitada, ela não quis a roupinha da cooperativa, ela quis as regras próprias dela, ou seja, ela vai andar nua. E não é porque ela vai andar sem roupa que eu não vou dar regramento jurídico, eu vou trazer um regramento jurídico no caso dessa sociedade, ela andar nua. Então veja, eu sou uma sociedade simples. Eu, Tiago, sou uma sociedade simples. E hoje, segunda-feira, eu estou com vontade de andar com a roupa da sociedade limitada. Então, eu vou lá vestir a camisa da sociedade limitada. Ela é vermelha, tá aqui. Então, todos os empresários, todas as pessoas, consumidores que estão fechando negócio comigo, que estão me vendo, desculpa, que estão me vendo justamente com essa roupinha de sociedade limitada, sabe então que espécie de regramento jurídico
eu estou adotando. Sabe, então, por exemplo, que eu estou adotando um regramento jurídico lá do artigo 1072 até o artigo 1150. Gente, aqui é hipotética, só para você entender, tá? A gente ainda vai falar desses artigos. 1072 a 1150. Então, todo mundo que está me vendo usar essa roupinha, uma camisa vermelha, então vai justamente perceber que eu quero ser tratado e que o meu regramento jurídico está de acordo com 1072 a 1150. Só que agora eu não quero mais vestir essa camisa. Eu agora quero vestir outra camisa. Eu agora quero vestir um vestido. Eu agora quero vestir um vestido. Um vestido preto, lindo, maravilhoso, né? Eu vou trocar a roupa. Eu vou deixar de usar uma camisa e eu vou usar um vestido. E o vestido, professor, é o quê? É da cooperativa. O vestido é da cooperativa. Ah, professor, esse vestido cabe nas meninas? Eita, cabe não. Não cabe na sociedade empresária. Por quê? Porque é exclusivo para mim. Sociedade simples. Então, nesse momento, eu troco a camisa vermelha, deixo de usar a camisa vermelha e passo a usar esse vestido preto. Todo mundo vai me ver com o vestido preto. Aí agora vai pensar o quê? Ah, Tiago mudou o regramento jurídico dele. Não é mais do 1072 ao 1150. Ele agora está sendo tratado, ele quer ser tratado com o regramento jurídico do 1151 até o artigo 1180 do Código Civil. Mais uma vez, é hipotética, só para você entender. Então, veja que eu mudei o regramento. Isso pode acontecer, professor, de mudar de forma, de mudar de roupa? Pode. Uma sociedade simples, ela pode sair do nome coletivo e vir para uma sociedade comandita simples. Sai de comandita simples, vir para uma limitada. Sair de uma cooperativa, vir para uma limitada. Sair de cooperativa, ser sociedade simples pura. Bem como pode acontecer também com as sociedades empresárias. Ela pode sair de nome coletivo e adotar a forma de limitada. Ela pode ser uma sociedade anônima e voltar e ser uma sociedade limitada ou vice-versa, ser uma sociedade limitada e ser uma sociedade anônima. Isso não vai empatar. Veja, eu, Tiago, ser humano, estou de camisa vermelha um dia. Se por acaso eu tirar minha camisa vermelha e vestir um vestido na terça, isso não vai desconsiderar a pessoa ser humano Tiago que está aqui. Eu continuo a pessoa humana Tiago que está aqui. Eu só mudei de roupa porque eu quero ser tratado agora com essa roupa. Porque eu estou me confiando, estou me sentindo bem com um vestido e não mais com uma camisa. Professor, e pode voltar? Posso depois abandonar o vestido e posso voltar de novo a usar a camisa vermelha. Isso acontece com as sociedades. A sociedade simples, ela pode ser limitada, depois passar a ser cooperativa, depois deixar de ser cooperativa e voltar a ser limitada, sem problema nenhum. Ela continua com a mesma personalidade dela, ela continua com a mesma personalidade jurídica que ela tem. Ela continua sendo o quê, professor? Uma sociedade. Ela continua sendo uma sociedade. Eu mudo apenas a espécie de regramento jurídico que eu aplico a ela. Beleza? Não é por conta de mudar de forma, de espécie de regramento que eu vou tratar, que eu vou desconsiderar, ela vai deixar de ser uma pessoa jurídica, que ela vai morrer. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Veja, então, que a sociedade simples, ela pode adotar a forma de sociedade em nome coletivo, como a dita simples, limitada. A cooperativa, ela é exclusiva. E se ela não quiser adotar nenhuma dessas espécies, ela é chamada de simples pura. Cuidado que alguns doutrinadores também denominam sociedade simples pura de sociedade simples. Por que, professor? Porque é uma sociedade simples com a regra da simples. E aqui no caso da sociedade empresária, ela tem a obrigação de ser uma sociedade em nome coletivo, como a dita simples e limitada. Sendo que no caso da SA e da sociedade como a dita por ações, é de maneira exclusiva. Não me importa a espécie de objeto, ela sempre vai ser
empresária. Ah, professor, então amanhã eu vou abrir um escritório de advocacia. Eu vou abrir um escritório, é só um exemplo, tá, gente? Eu vou exercer a advocacia. E lá eu vou justamente, né, constituir ela na forma de SA. Eu vou ser empresário? Vai ser empresário. Ah, professor, mas não é uma atividade intelectual? É, mas independente do objeto, essas aqui sempre serão empresárias. Lá, Empresarial 2, nós vamos dedicar muito tempo para aprender sobre sociedade anônima, sobre comandita por ações. Beleza? Tudo bem até aqui? E as sociedades empresárias, elas também têm a sua classificação. Isso aqui é de suma importância quando a gente for aprender as espécies societárias propriamente ditas, né? As formas. Então, o que acontece? Quanto à sua estrutura econômica, que vai levar o critério do grau de dependência econômico que a sociedade tem das qualidades subjetivas do sócio, a nossa sociedade ela se divide em uma sociedade de pessoa e uma sociedade de capital. Na sociedade de pessoa, os atributos, as características subjetivas dos sócios, suas qualificações, são indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade, beleza? Então, é essencial a qualidade subjetiva do sócio para que a sociedade se desenvolva. Então, ela depende exclusivamente, né, das características subjetivas. Já na sociedade capital, não. As características subjetivas dos sócios, elas são relevantes, né? São irrelevantes no caso, né? São irrelevantes para o desenvolvimento. Falta um i aqui, tá? Peço desculpa. Cuidado aqui. Com as características subjetivas não são. Ah, tá, coloquei um não. Beleza, tá aqui. Não são relevantes. Então, elas são irrelevantes para o desenvolvimento da sociedade. O que importa é o dinheiro investido nela. O que importa é a quantidade de capital investido nela, né? Então, quanto mais dinheiro investido, mais essa sociedade ela vai crescer. Então, vou dar um exemplo. O banco é uma sociedade de capital. A grande maioria dos bancos são SAs. E a característica principal de uma sociedade anônima é ela ser uma sociedade de capital. Então, professor, quanto mais dinheiro eu invisto no banco, quanto mais capital eu estou investindo no banco, mais aquele banco vai se desenvolver. Já na sociedade de pessoas, não, né? Quanto maior as características subjetivas do sócio, maior vai ser o desenvolvimento dela. Ela depende do sócio, ela depende, né, da qualidade, né, pessoal dos sócios, beleza? Quanto ao regime de constituição e de solução, que é justamente o regime que ela vai adotar, a espécie, então, de ato constitutivo que ela vai adotar, né? As nossas sociedades, elas se dividem em sociedades contratuais e sociedades institucionais. Então, veja que eu vou levar aqui em consideração, no regime de constituição, que espécie de ato constitutivo eu estou adotando para a minha sociedade. Se a minha sociedade ela é contratual, então, gente, ela vai ter um contrato social. Né? No contrato social, eu vou aplicar o regramento jurídico dos contratos em si. Regramento jurídico dos contratos de acordo com o Código Civil de 2002. Então, professor, o que acontece? Aqui, os sócios eles terão liberdade de contratação. Os sócios eles terão liberdade de contratação. Eles podem, então, adotar
qualquer cláusula que não esteja proibida em lei. Eles têm liberdade de contratação. Eles vão possuir liberdade de contratação, tá? Eles vão ter liberdade, então, para contratar. Já nas sociedades institucionais, eles não mais adotam um contrato social. Eles vão adotar o chamado estatuto social. E no estatuto social, os sócios, eles não têm mais liberdade. Os sócios, eles não vão ter mais liberdade. Por quê? Porque no estatuto social, eu deixo de ser um contratante e eu passo a ser um aderente. Eu deixo de ser um contratante e eu passo a ser um aderente. Por quê, professor? Porque o contrato, desculpa, porque o estatuto social ele tem que ser conforme a lei. O grande exemplo é a Lei 6.404/76. Na Lei 6.404/76, eu tenho todo o regramento jurídico do Estatuto Social da SA. Então, professor, eu quero ser um acionista. Eu quero ser um sócio de uma sociedade anônima. O que eu vou fazer? Você vai criar um estatuto social. Ah, eu posso colocar as cláusulas conforme meu bel prazer? De maneira nenhuma. Se por acaso esse estatuto social não estiver com as cláusulas de acordo com a Lei 6.404/76, certo? O seu estatuto ele está fadado a ser nulo. Beleza? O Estatuto Social ele deve obedecer o que diz a 6.404/76. Então, os sócios eles não podem mais contratar livremente. Eles acabam sendo aderentes entre si. Por quê? Porque o Estatuto Social tem que estar de acordo com a lei. E no caso das sociedades contratuais, não. Eu tenho um contrato social. Os sócios têm liberdade de colocar qualquer cláusula, desde que essa cláusula não esteja proibida em lei. Beleza? Tudo bem até aqui, né? Quanto à responsabilidade dos sócios, nós temos 3 espécies de responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade ilimitada, a responsabilidade limitada e a sociedade de responsabilidade mista. No caso da responsabilidade limitada, o sócio ele responde com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Lembre-se, já aprendemos, aqui eu tenho ainda a aplicação do chamado benefício de ordem. Aqui eu ainda tenho a aplicação do chamado benefício de ordem. Ou seja, a responsabilidade ela é ilimitada, mas ela continua sendo subsidiária. Ela continua sendo subsidiária. Então, professor, o que acontece? Primeiro, eu vou atingir os bens da sociedade. E aí, se restar dívida, eu atinjo os bens do sócio, o seu patrimônio pessoal, mas dessa vez de maneira ilimitada. Professor, e na sociedade de responsabilidade limitada, o sócio ele não responde pelas dívidas da sociedade com o seu patrimônio pessoal. Ele apenas responde pela quantidade que ele investiu. Então, ele tem um limite de responsabilidade aqui. Ele tem um limite de responsabilidade. Professor, e que limite é esse? Depende de cada espécie societária, mas acaba sendo de acordo com o valor de sua cota, ou no caso da SA, de acordo com o valor de sua ação, né? Então, professor, eu tenho, sei lá, 7 cotas. Eu tenho, né, cerca, então, de 30% da ação. Quanto foi que você investiu? Ah, professor, eu investi lá 30 mil. Eu investi 30 mil. Qual o meu limite de responsabilidade? 30 mil. Ah, professor, mas a dívida, ela é de 80 mil reais. A dívida, ela é de 80 mil reais. Eu vou responder por todos os 80 mil? Não, se você só investiu 30 mil,
O limite de sua responsabilidade será 30 mil. Ah, professor, e o restante da dívida? E os 50 mil restantes? Bem, não cabe a você estar pagando, porque o seu limite é de 30 mil reais. Sua responsabilidade ela é limitada. Professor, e a responsabilidade mista? Aqui eu tenho uma subdivisão de sócios. Eu vou ter, de um lado, sócios com responsabilidade limitada e, de outro lado, sócios com responsabilidade ilimitada. Então, eu vou ter sócios que vão responder por toda a dívida com o seu patrimônio pessoal e eu vou ter outros sócios que vão responder apenas pelo valor que eles investiram. Professor, me dê exemplos de sociedades que adotam cada uma dessas espécies? Vamos lá. Responsabilidade limitada, sociedade empresária que adota responsabilidade limitada e fuja dessas, né? Você vai aprender comigo que a sociedade em nome coletivo, você vai aprender comigo que a sociedade em nome coletivo, ela adota a responsabilidade ilimitada. Professor, limitada, pelo amor de Deus, o nome já diz tudo, uma espécie de sociedade limitada é a própria limitada. A sociedade limitada, ela é dada esse nome, por quê? Porque a responsabilidade dela é limitada. Mas vou dar outro exemplo. A SA, a Sociedade Anônima. A Sociedade Anônima, ela também é uma sociedade limitada. Professor, e sociedade mista? A sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita simples, ela é uma espécie de sociedade de responsabilidade mista. Beleza? Tranquilo até aqui? E quanto à forma de capital, e aqui a gente já encontra essa nomenclatura lá no livro de Rubens Requião. Eu tenho a sociedade de capital fixo, eu tenho a sociedade de capital variável. Na sociedade de capital fixo, eu tenho um capital estável, um capital que apenas vai se alterar se houver alteração do contrato social. Então, eu tenho aqui dois sócios, eles resolveram constituir uma sociedade e eles resolveram colocar, então, 100 mil reais como capital social. Eles resolveram colocar 100 mil reais como capital social. Esse capital social ele não vai aumentar de maneira nenhuma enquanto não se alterar o contrato. Né? Então, professor, é 100 mil. Sim, vai ser 100 mil e vai continuar sempre 100 mil, a não ser que os sócios vão lá no contrato, altere a cláusula do estatuto ou do contrato que fala do capital e aumente esse capital. Ele agora deixa de ser de 100 mil e ele vai passar a ser de 500 mil. Nesse momento, então, veja que eu posso aumentar, né, o meu capital social. Então, enquanto eu não alterar, enquanto não houver modificação no ato constitutivo, principalmente no contrato, o nosso capital não aumenta? Não, ele continua fixo, beleza? Diferente da sociedade de capital variável, capital que a gente vai ver lá nas cooperativas, né? Aqui nas cooperativas, o que é que eu tenho? Eu tenho na cooperativa um capital mínimo para entrar. E a cada cooperado que vai entrando, ele vai influenciando, ele vai pagando sua parte no capital e esse capital ele vai aumentando, ele vai então se elevando sem necessidade de modificação. Então, vou dar um exemplo. A gente aqui vai criar uma cooperativa. Cooperativa para extração de polpa de fruta para criar suco, doce, vender a própria polpa e tal. Nessa cooperativa, inicialmente eu tinha 4 cooperados. A, B, C e D. E cada um, então, entrou com sua cota de R$ 1.000. Cada um, então, entrou com sua cota de R$ 1.000. Cada um pagou R$ 1.000 para iniciar a cooperativa. Então,
essa cooperativa ela vai ter um capital social inicial de R$ 4.000. Só que a cooperativa cresceu e, de repente, quis entrar. Para entrar, o que ele faz? Ele paga também R$ 1.000. E aí, o que acontece com o capital social? Aumentou para 5. Ah, professor, depois F quis, G quis, H quis, Y quis entrar. Cada um desses para entrar na cooperativa deu uma cota de R$ 1.000. E aí, então, veja que o capital ele foi aumentando. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e por aí vai. Quanto mais cooperados, eles pagam sua cota e o capital ele vai aumentando. Beleza? E cuidado que lá no livro de Rubens Requião você ainda vê uma antiga classificação quanto ao objeto, onde ele chama de sociedades comerciais e sociedades civis. Te digo, essa nomenclatura a gente não adota mais, mas alguns livros ainda teimam em trazer essa nomenclatura. Professor, se por acaso eu ver essa nomenclatura, o que é que eu faço? Risca e troca. Onde tiver comerciais, você vai chamar de sociedade empresária, porque são justamente as sociedades que praticam empresa, e onde você vê sociedades civis, você vai trocar por sociedade simples. Beleza? Tranquilo? A gente não adota mais essas nomenclaturas. E Fábio Coelho, ele ainda traz uma classificação que depois de 2019, mais do que nunca agora, ela tem, né, força. Eu tenho as chamadas sociedades pluripessoais, são as sociedades que possuem 2 ou mais sócios, são as sociedades que vão possuir 2 ou mais sócios, e eu tenho as sociedades unipessoais, elas são constituídas por um único sócio. E a gente aprendeu, né? Isso foi implementado no Brasil pela Lei 13.874 de 2019, também chamada de Lei da Liberdade Econômica, Lei da Liberdade Econômica, certo? Que passou a prever a sociedade limitada unipessoal no parágrafo 1º do artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua cota. Tá percebendo que é isso aqui, professor? Se está dizendo que a responsabilidade é restrita ao valor de sua cota, é porque estamos diante de uma espécie de sociedade limitada. Responsabilidade limitada. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, professor, o que acontece? Agora o Código Civil, ele prevê a chamada sociedade limitada unipessoal. É a sociedade que é constituída por apenas uma pessoa, né? Sociedade limitada unipessoal. Ou, em outras palavras, nós tivemos o esvaziamento da Eireli. Eu não vejo mais importância para a Eireli depois da introdução do parágrafo 1º no artigo 1052 do Código Civil. Beleza? Então, agora, eu tenho mais do que nunca importância nessa classificação. A maioria das sociedades são pluripessoais, tá? Eu acho que ainda eu vou continuar tendo esse esforço em comum de várias pessoas, mas agora nós temos a sociedade unipessoal. Show de bola? Então, gente, terminamos o nosso conteúdo, tá certo? Encerramos por aqui a nossa aula a respeito de sociedades, essa parte introdutória sobre sociedades, classificação. Deu 3 longos vídeos, né? Cada um de 30, 40, 50 minutos por aí, tá? E na próxima aula nós vamos ver a respeito
despersonificação não, né? Despersonalidade, né, da sociedade, tá? A gente então vai fazer essa análise final. Cheiro no coração, até mais, bons estudos.